Fala, Aí, Betão, aí. tudo bem? Boa noite, Calizo. Boa noite a todos que estão aí nos Boa acompanhando. noite. Eu vi muitos amigos entrando aí, muita gente boa entrando aí, e o que aumenta a responsabilidade é o que a gente vai falar aqui, né, Rodrigo? Aham. É, Calizo. Então a gente tem que tocar no assunto, como eu falei outro dia para você, porque eu entendo que isso é um problema que tem, e quando a gente não fala do problema, parece que ele não existe, né? Então é melhor a gente conversar, fazer esse bate-papo. Não sou dono da verdade, obviamente, né? Mas eu posso acrescentar algumas coisas, algumas informações, e a gente pode ir debatendo aí. O pessoal, é, o pessoal deve participar, vocês podem fazer as suas perguntas, contraponham, não tem problema nenhum, e vamos tocando o barco aí. Muito obrigado pelo convite, Caleison. É isso mesmo. Quem tiver pergunta, colocação, eu já vi que a Keile entrou também. A Keile é uma advogada que me ajuda na assessoria jurídica, ela está sempre por dentro. Hoje também ela postou uma questão importante a respeito do CFMV. Enfim, se ela tiver alguma questão que seja oportuna, a doutora Keile, pode colocar, porque tanto o Roberto quanto eu somos abertos. A gente quer fornecer esse tipo de informação importante para a nossa classe veterinária. Então, por favor, quem tiver pergunta para fazer, pode ir fazendo. Enquanto o Roberto vai falando, eu vou filtrando aqui e tentando expor para ele depois. Betão, antes de mais nada, eu agradeço você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra enorme. Você sabe como eu admiro você pessoal e profissionalmente. Eu estava falando isso Recíproco. antes de você entrar. Por tudo que você já conquistou, pela referência que você se tornou dentro da nossa classe veterinária, pelo seu hospital, pela sua história de vida, enfim, e Obrigado. também pela questão pessoal de você, apesar de ser essa referência que você continuar Imagina. sentando para aprender com pessoas até mais novas do que você e nessa vibe de autoconhecimento também, de desenvolvimento pessoal. Isso é muito legal e é um exemplo muito importante para todos os veterinários que nos acompanham. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, das principais coisas que você faz, e daí a gente já entra no tema que a gente combinou. Bom, o meu nome é Roberto Lang, né? Hoje eu estou com 55 anos de idade, mas parece que sou um garoto, porque, que nem diz o Calezo, estou toda hora no banco, no banco de uma sala de aula, seja para ouvir sobre como melhorar do ponto de vista pessoal, sobre como aprimorar conhecimento. Eu trabalho praticamente com a ortopedia, né? Mas estudo bastante outras coisas, estudo farmacologia, estudo a própria imunologia e também bastante legislação. Então, eu estou lá no Conselho Federal hoje, na Comissão Nacional de Estabelecimentos Veterinários, sou um dos participantes, eu sou diretor da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, é uma associação aí recente, mas que está capitaneando e gerando conceitos de gestão para o Brasil todo, que a gente precisa, né? A gente veterinário, ah, nós não temos assim uma uma estirpe, uma lida para ir para a gestão, e a gente só vai trabalhando e esquece de fazer a nossa programação profissional e a nossa programação pessoal também. Então, esse assunto eu toquei aí junto com o Calês outro dia, porque eu realmente vejo isso, é um dos problemas que a gente encontra do relacionamento do veterinário com a sociedade e entre veterinários mesmo. Uhum. Muito bom, Roberto. E aí eu queria que você começasse a falar, inclusive, a importância desse assunto, né? Que a gente mencionar a questão ética da transferência de informação, né? Da responsabilidade que recai sobre a gente caso a gente transmita uma informação equivocada, uma informação vinda que, né, de fake news, ou enfim, até de alguma forma maldosa e etc. O que está acontecendo hoje, Calês, o que as mudanças das informações sobre o Covid-19, elas são muito dinâmicas. O que era de manhã já não é de tarde, o que era ontem já não... Ele vai mudando muito. E algumas informações chegam ao médico veterinário, muitas vezes num grupo de WhatsApp de uma turma
de festa, ou então chega num Facebook, e isso muitas vezes a gente não tem tempo, e muitas vezes na emoção a pessoa acaba propagando uma informação que não tem uma veracidade, que não tem uma comprovação científica, né? Então, eu tenho visto isso com certa frequência, né? Existe também a postura do médico veterinário, ele é relacionado com a sua publicidade nesse momento de Covid-19. Então, é uma gama de coisas. Então, antes da gente falar assim, de algumas coisas de ética, a gente precisa primeiro conhecer o código de ética. Então, eu separei alguns itens aqui, mas eu vou ter que lê-los para não me trair pela memória, né? Pois Então, não. no Código de Ética, no capítulo 1 dos princípios fundamentais, o artigo 1º diz o seguinte: exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade. Isso ele abrange quase tudo que a gente vai falar, quase tudo aquilo de como a gente se posiciona para a sociedade e como a gente posiciona entre veterinários. No capítulo 2, onde fala dos deveres, o artigo 6º diz o seguinte: não se utilizar de dados estatísticos falsos, nem deturpar a interpretação científica. Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente recebe uma divulgação, nós temos que lê-la e interpretar, para saber se aquilo está dentro de um padrão científico, e todo médico veterinário tem condições de saber isso, para depois ele fazer uma propagação ou uma divulgação. Então, é interpretar os dados que chegam, né? No capítulo 4, fala do comportamento. Talvez seja o mais importante deles, que é vedado ao médico veterinário divulgar informações sobre assuntos profissionais de forma sensacionalista, promocional, de conteúdo inverídico ou sem comprovação científica. Então, isso tudo resume, dentro do Código de Ética, uma maneira que nós temos uma capacidade para filtrar, para interpretar e depois a gente propagar isso nas nossas mídias sociais, entre nossos amigos, ou até numa conversa com o cliente. Você tem que estar sabendo exatamente o que está falando e com propriedade, né? Então, não é o WhatsApp que recebeu de um médico que tratou o coronavírus com a cloriquina e que aquilo deu certo, que o vizinho usou chá de limão com mel. Então, assim, algumas coisas têm que ser científicas, elas têm que ser comprovadas, né? Tem que ser estudos randômicos, tem que ter um estudo de duplo cego, e eles têm que ser replicáveis, né? Então, nessa velocidade com que a gente está hoje da pandemia, que começou lá nos meados de março, tal, e ela se propaga, ainda não deu tempo para se confirmar muitas das afirmações. Algumas afirmações elas estão com um encaminhamento, mas aí demais, né? Acho que está me ouvindo? Vocês estão vendo o Caleso? Deu um corte aí, Caleso. Deu uma travada, Roberto. Deu uma travada. Se você puder repetir, Tá. Você estava dizendo que algumas dessas informações... Elas precisam ser depuradas, né? E elas ainda precisam de mais estudos para ser comprovadas, né? Então, quando você fala que a gente viu informação que o gato ficou infectado, tal, não saiam divulgando isso. Isso gera um estresse desnecessário, gera só tumulto, né? E a gente vai infligir eventualmente numa informação dessa maldada e maus tratos lá com os animais através dos leigos, que não têm obrigação nenhuma de saber se essa informação é verdade ou não. Então, o médico veterinário que está inserido dentro de um conceito de saúde única, que é um médico veterinário que faz parte da saúde pública, que faz parte da saúde humana, da saúde ambiental, ela tem essa obrigação. E a gente faz tempo que está incluído dentro da lei, mas a gente, às vezes, não tem o posicionamento de nos comportarmos como, de fato, agentes de saúde, disseminadores de informações corretas, de informações técnicas, né? Então, eu tenho acompanhado algumas redes sociais aí, e eu, volta e meia, perco um pouquinho mais de cabelo quando vejo algumas coisas sendo postadas.
Uhum. Às vezes por a pessoa não saber o que está postando, simplesmente está repassando alguma coisa, ou às vezes a gente até fica pensando se não existe um pouco de má fé para poder se aproveitar também de determinadas circunstâncias, de gerar o medo e etc., e acabar tendo uma vantagem financeira ou qualquer coisa em cima disso. Às vezes é até difícil fazer um julgamento, mas vamos acreditar que seja mais pela falta de conhecimento, né? De acreditar. Então, É, a importância da gente ter aquele filtro científico, né? Porque, afinal de contas, como você falou, a gente faz parte de uma classe que é relacionada como saúde única pelo Ministério da Saúde, a gente tem responsabilidade, então, exato. realmente, simplesmente pegar uma informação e repassar essa informação dentro de grupos ou até para clientes, a gente acaba, pode, ao invés de fazer coisa boa, acabar repercutindo ações negativas no próprio cliente ou em outras pessoas, né? E, Então, e uma coisa importante dessas informações negativas, Calizo, é que exatamente como você se reporta isso numa rede social, numa rede de publicidade ou até num bate-papo, isso vai impactar diretamente a tua credibilidade, né? Porque mais para frente, mais para trás, alguém vai dizer que aquela conversa não era verdadeira, que aquela informação não era verdadeira, e você perde a tua credibilidade. Então, o médico veterinário tem que focar muito nisso, assim, olha, eu preciso depurar a informação, eu preciso ver se ela tem algum fundamento, e não é algum fundamento, é fundamento científico, né, para eu poder divulgar. A gente não pode ser Maria vai com as outras, vamos jogando aí, vamos replicando o que entra, porque um está fazendo teste com isso, o outro está fazendo. E já tomar isso como uma verdade. Né? Nós precisamos ser técnicos científicos. a questão, às vezes, até pela ingenuidade, a pessoa acaba repostando alguma coisa e se comprometendo, porque infringir o código de ética da profissão é uma questão que envolve responsabilidade, né, Roberto? Quer dizer, a pessoa Isso. fica sujeita à punição e etc. Exatamente. Ele tem uma série de consequências que podem levá-lo ainda mais descrença, né? E até, eventualmente, num caso mais grave, até a perda do seu registro profissional por estar divulgando coisas que não são científicas, não são comprovadas, né? Então, a gente sempre pode dizer o seguinte, até este momento essa informação ela é assim, mas ela não deve ser repercutida, né? Então, a gente deve estar falando com a maior parte de veterinários aqui, né, Calês? Então, mas a gente teve algumas informações de que alguns gatos, algum tigre, que ele foi infectado pelo Covid. Então, você sabe dessa informação, mas não jogue isso para a sociedade, porque o leigo não vai ter condições de interpretar isso. Então, nós temos que também filtrar, mesmo que seja uma verdade que o gato foi infectado ou que um ser humano infectou aquele felino, se você jogar isso na imprensa, as pessoas, ou na sociedade, de uma maneira geral, isso pode gerar um clamor, pode gerar algumas coisas muito ruins e que não faz bem para a profissão, não faz bem para os animais, né? E o médico veterinário está aí para cuidar dos animais, na verdade. Não faz bem para ninguém nesse Não momento faz de bem. tanta incerteza, de tanto medo e preocupação, né? De uma situação inédita no Certo. mundo. Ninguém sabe até quando isso vai, nem como é que isso vai terminar, impactando não só na questão de saúde pública, mas na questão financeira, econômica e etc. Então, quer dizer, propagar um negócio desse simplesmente pelo prazer, porque o ponto é que algumas pessoas parecem que têm prazer de Exato. divulgar notícias que são notícias alarmantes, que vão deixar as outras pessoas mais preocupadas, etc. E aí, de repente, você pode piorar um cenário que já é Bem difícil, verdade. onde as pessoas já estão sem esperança, estão com medo, com uma informação que você não sabe se é verdade, que você não tem credibilidade da fonte ou etc, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que ter muita atenção para a manchete, né? Seja ela da pesquisa científica, seja ela para a manchete do jornal, etc. Tem que ter uma interpretação, tem que ler o texto, né? Tem que avaliar isso tecnicamente e daí dizer. E não só no impulso
assim, daquela sensação, não, eu vou ser o primeiro a divulgar isso aqui, porque eu... Então vai na emoção, né? E acaba isso gerando só desconforto, depois você vai ter que desmentir, vai ter que voltar atrás, e tua credibilidade foi para lá embaixo, né? Vai ser difícil para você conseguir retornar isso, né? Então é sempre essa preocupação, né? Isso também reflete diretamente, cara, já entrando quase num outro assunto aí, que é a publicidade do médico veterinário, né? Nós ainda não temos na medicina veterinária um marco regulatório de publicidade, mas o Conselho Federal, em algum momento meio breve, já vai começar a trabalhar em cima disso. Mas tem certas coisas que não precisam estar escritas, né? Então, o médico veterinário botando publicidade para ele fazer um alarme, para ele vender vacina de coronavírus. Há uma confusão muito perto. Muito embora nós temos a coronavirose nos cães e nos gatos, a gente não precisa, nesse momento, usar a palavra coronavírus para vacinar, né? Isso que eu me refiro, né? Muitas vezes, então, a vacinação em cães e gatos deve continuar, elas são importantes, eu acho ela até uma qualificação, assim como um serviço extremamente essencial, não pode deixar de vacinar, mas agora não use a palavra venha vacinar contra coronavírus. O que o leigo do outro lado vai entender desse coronavírus, né? Ele vai fazer uma V10 lá, mas ele não quer nem saber. Você não precisa explicitar isso para gerar um desconforto, simplesmente, né? Gerar desconforto e até uma situação, eu andei lendo no jornal, parece que uma pessoa que acabou usando uma vacina veterinária para... Também aconteceu isso, realmente, isso foi um assunto até que tomou pauta muitas vezes de algumas reuniões nossas, que a gente fez lá pela Associação Brasileira, e assim, há uma preocupação grande, aí a gente tem que sair apagando o pano para lá, tira daí, sabe, não faça isso, né? Daqui a pouco, se isso se deturpar, né, vira um negócio. Então a gente tem que se organizar, seguir as recomendações dos órgãos de classe, né, do Conselho Federal, né? Eu até listei, e daqui a pouco eu vou citar, uma série de organismos internacionais e nacionais em que a gente consegue informações fidedignas, informações reais, em tempo real, né? Isso é muito importante, né? Assim, para quem gosta de mídia social, um exemplo bem claro é seguir o Facebook do professor Hélio Altran. Ele diariamente nos coloca informações vindas com segurança, com avaliação técnica, né? E assim tem o ASAVA, tem a Organização Internacional para a Saúde Animal, e tem uma série de outras, depois, ao final da live, aí você me lembra, Calês, e a gente vai listar elas e vai lê-las para que o pessoal tenha aí uma noção de onde vai buscar, né? Uhum. É saber a fonte de informação para poder replicar é muito, muito importante, especialmente hoje em dia. Não tem. É uma questão tão ingênua acabar caindo nesse tipo de coisa, mas você recebe tanta porcaria também, tanta informação, que às vezes a gente acaba ficando confuso até, né? Do É que pode verdade. ser verdade, do que não tem. Então, e buscar na fonte é a melhor coisa que tem para poder seguir alguém que nos traga essas informações, como você citou, o professor Hélio Altran, que está lá nos Estados Unidos e está nos ajudando nessa questão de trazer as informações todas quentinhas, né? O que a gente pode seguir e o Exato, que a gente não pode. exato. Uhum. Roberto, Bem já que você isso. mencionou a questão de propaganda também, Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho para a gente as informações a respeito do que é permitido do veterinário fazer de propaganda em rede social. Porque esse também é um outro assunto importante que as pessoas, eu vejo muita gente postando casos clínicos com o paciente, com foto, com vídeo e etc. Você tem a informação se isso é permitido ou se isso, o sujeito fica sujeito a punição, esse tipo de coisa? O marco regulatório, que é aquilo que regularia aquilo que a gente pode fazer,
ainda não existe na medicina veterinária como existe na medicina humana. Então, a medicina humana já tem isso muito bem definido, e você não vê médico colocando o cachorro aberto, não vê ele fazendo lá uma fratura que um colega fez, né? Isso acontece muito, assim, que a gente acompanha. Foi feito por alguém que não sabe, o cara pega a radiografia e já coloca no Instagram, ó, era assim e agora virou assado. Né? Isso para se vangloriar, para dizer que o outro colega tinha cometido um erro. Aí está um erro que está no código de ética. Você não pode ficar divulgando o erro de um colega para se vangloriar. Então, a parte técnica, a parte de publicidade, ela tem que ter alguns princípios que deverão ser norteados, porque nem todos têm princípios, né? Então, a gente precisa nortear para que todo mundo fale a mesma língua. E o Conselho Federal já foi provocado sobre isso e deve sair em breve algumas orientações. Então, não tem nada que diz que não pode, que diz que pode, mas assim, uma coisa que não pode, que está dentro do Código de Ética, fazer a divulgação de preços de serviços, né? Você baratear o teu preço de serviço para você angariar clientes, para você se lucupletar financeiramente e tal. Então, isso é proibido. Né? Isso, infelizmente, está meio que disseminado pelo Brasil, ainda porque por conta que nós não temos um marco regulatório ainda definido. Como alguém está falando aqui, o Rafaela, né? O bom senso, né? O bom senso ele tem que ser imperativo ainda, né? E a Paty Pitinin, Roberto, está querendo saber a sua opinião sobre a telemedicina. O que você acha? O que tem já de... O que é permitido e o que não é? Você tem essa informação do Conselho também para gente? Excelente pergunta. Desde há uns 20 dias atrás, 30 dias, a Comissão Nacional de Estabelecimentos Veterinários, da qual eu faço parte, começou a fazer o trabalho sobre a normatização da telemedicina. E a telemedicina, como a gente tem visto em alguns lugares aí, de veterinário para cliente, ela é abolida e vai ser abolida. Então, a nossa resolução de telemedicina chegou hoje no gabinete do presidente, lá do Conselho Federal. Vai ter um trâmite agora jurídico para se avaliar todas as questões que a comissão colocou, mas ela está no forno, está prontinha para sair. Aliás, prontinha não, ela ainda precisa esses detalhes jurídicos de avaliação dos advogados, e ela vai sair em breve. Eu espero ainda que nos próximos 10 dias a gente já tenha ela publicada. Mas daí de profissional para profissional? De profissional para profissional, jamais de profissional para o cliente, a não ser em casos extremos. Existe nessa resolução, não sei se ela vai ser dessa maneira que ela vai ser posta, né? Mas existe uma teleconsulta que pode ser feita em caso de catástrofes ou em caso de uma pandemia muito grave e tal, em que não haja essa possibilidade do veterinário atender presencialmente. Então, de maneira geral, não existe esse contato, porque a comissão entendeu de que mesmo que você fale com o cliente, que você assista o paciente por algum meio de internet, você não vai ter as avaliações apuradas, porque o cliente não vai saber palpar um cachorro, não vai saber aferir uma temperatura, não vai saber ver como ele está. Então, isso do ponto de vista lógico, a telemedicina ela não vai ter esse contato, não há uma possibilidade. O que existe hoje na medicina humana é que aprovaram temporariamente esse contato por causa da pandemia, o que é extremamente justificado, né? Então, a pessoa está em casa, está com algum sintoma gripal, não é uma coisa importante para ele se deslocar e ter a possibilidade de contágio lá no hospital, num posto de saúde. Então, o médico consegue orientar, mas a pessoa ela consegue dizer, olha, eu estou com dor de cabeça, não é tão grave, eu estou com febre, não estou, eu estou com desconforto intestinal, mas não existe essa possibilidade de o cliente nos fornecer essa informação do nosso paciente, né? Tá.
Então, para quem entrou agora, essa informação ela é extremamente importante, principalmente em épocas de Covid-19. Quer dizer, Tá. não podemos fazer prescrição via WhatsApp em hipótese alguma, ainda que E, o cliente insista, por favor, doutor, eu estou aqui, eu não estou bem, mas meu cachorro não sei o quê, não sei o quê. Não pode. Você só pode prescrever se houver o exame físico, ou seja, presencialmente. É diferente da medicina humana, porque na medicina humana existe a possibilidade do paciente falar: eu estou sentindo isso, não estou sentindo aquilo, o que eu posso exatamente. tomar? E aí, nesse momento de Covid-19, o médico está habilitado para fazer isso. Diferente do veterinário, então, porque o nosso paciente em si, o pet ou o animal silvestre, etc., ele não fala o que ele está sentindo. A menos que seja um reajuste de dose, né, Roberto? Daí é uma outra Exato. questão. Quer Exato. dizer, eu Aí ele atendi o entra. paciente, aí houve algum contratempo, talvez um possível efeito colateral, qualquer coisa, daí o cliente entra, me chama por WhatsApp ou por telefone ou qualquer coisa, aí eu reajustar a dose, pedir para suspender tal medicação, etc. Mas isso, no caso, daí o cliente já passou com o animal em consulta, você já examinou, você já pôs a mão e tudo mais. Exatamente, Calixto. Isso a gente classificou isso como ter tido uma relação prévia paciente, cliente e veterinário, né? E a gente vai chamar isso, vai, isso dentro da resolução é chamado de teleorientação, né? E ela tem Teleorientação. isso, teleorientação. E ele precisa constar no prontuário, né? Então, quer dizer, não é só falar e esquecer. Ele tem que ser anotado no prontuário e o prontuário tem que ser disponibilizado pelo cliente, né? Então, se você fizer essa teleorientação, também não faça essa teleorientação e esquece e depois apague a mensagem do WhatsApp. A tua teleorientação ela precisa ser registrada para que isso você não tenha nenhum problema futuro, né? Então, isso tudo está sendo normatizado e bem explicadinho lá dentro da resolução. Tá, então, só enfatizando a pergunta da Paty Pitinin. Paty, então não é uma questão de ser minha opinião ou opinião do Roberto. A gente está passando para Exato. vocês o que é uma orientação do conselho. Quer dizer, fora disso, você está fazendo alguma questão extra-label. Quer dizer, é uma prescrição tua. Aí você está sujeita, sim, a um processo depois, caso o paciente tenha alguma coisa. Se você resolver prescrever ou resolver ficar, vamos dizer, sensibilizado porque o cliente pediu, porque isso, porque aquilo. Então, atenção a isso. A gente tem o nosso respaldo se o cliente começar a insistir, olha, não tenho aval do órgão que me fiscaliza para fazer isso, para passar uma orientação por WhatsApp ou por telefone ou por internet sem que eu tenha examinado o paciente previamente e ponto final. Encerra a história, não compre essa briga para você porque não compensa. Isso é uma questão que vai dar muito pano para manga, porque eu vejo muito veterinário, Roberto, até pegando o gancho que a Claro. pergunta da Patrícia, tem muito colega que já gostaria de que tivesse permitido isso. Eu vejo muito colega bravo, isso já é um caminho sem volta, o conselho tem que permitir, porque o conselho não faz nada pela gente. Quer dizer, eles não entendem a questão do conselho, o que o conselho faz essencialmente, e aí acaba se revoltando por Exato. uma. Então não pode, Exato. não é para fazer. O trabalho do Conselho é ele ir fazendo a legislação na medida em que ela há uma necessidade. Então, nós tivemos aí, durante algum tempo, algumas reuniões foram canceladas, elas não poderiam ser feitas por conta da pandemia presencialmente, obviamente, né? Mas não tinha na legislação do Conselho Federal a possibilidade de reunião virtual. Alô, já voltou? Já voltou, Calês? Alô? Você tinha Está travado aí? voltando, Voltou? Roberto. Está voltando, né? Está voltando. Pode. Então, essencialmente, quando o Conselho Federal é provocado, ele responde de maneira célere, ele responde de uma maneira
muito apropriada, mas sempre dentro de uma lei, sempre dentro de uma legislação. Então, não é só dizer assim, tu vai escrever amanhã e vai proibir. Não, tem que ser estudado, tem que ser muito bem definido isso, né? E é o caso da telemedicina, houve conversas com muitos profissionais, muitas trocas de ideias, né, para que a gente chegasse num consenso daquilo que aquele grupo de profissionais entende sobre telemedicina e agora ele vai para os canais oficiais lá do Conselho Federal, que é jurídico, comitê de ética e uma série de coisas, para depois, então, ela ser publicada e ter validade mesmo, né? Então, Tá. por enquanto, é uma conversa que nós estamos tendo aqui, por conta que eu faço parte da comissão, mas ainda não existe a regulamentação da telemedicina nesse momento. A gente Então, espera, eu espero que em breve, né, eu estou chutando aí 10 dias, 15 dias, mas, enfim, no momento mais rápido possível, a gente vai conseguir ter isso, né? tá. Então, para quem entrou agora, a gente não está habilitado a fazer prescrição via WhatsApp, telefone ou qualquer outro Não, meio sem ter examinado o nosso paciente. Não é para fazer analogia com a medicina humana. Médico pode fazer isso porque o paciente dele fala, verbaliza, estou sentindo isso ou deixando de sentir aquilo. Nosso paciente não fala, então não faça isso, ainda que você conheça o cliente, ainda que você se sensibilize com o cliente, porque você está sujeito à punição caso aconteça alguma coisa depois com o paciente. E se o tutor resolver entrar com processo ou qualquer outra coisa, você vai responder por isso. vai ser Então, de complicado. novo, não é opinião do Calês, opinião do Roberto, é uma questão jurídica, legal do órgão que nos fiscaliza. Exatamente. E de primeira mão, então, a gente vai ser regulamentado um aspecto para a gente se relacionar com outro colega. Seria isso, né, Roberto? Exato, é isso. Em alguns casos excepcionais, como eu falei para quem entrou agora, né, vai ter, em caso de catástrofes ou onde não há uma condição de um veterinário estar presente, existe uma exceção, mas é completamente exceção, né, em que você pode fazer uma teleconsulta, mas aí você vai ter que ter uma série de registros, inclusive, porque existe um marco regulatório de uso da internet que também deve ser obedecido, né? Então, na hora que você coloca uma informação, você tem que ter uma validade com uma assinatura digital e ela comprovada de fato que é sua, né? Não é um bate-papo, não é mandar uma mensagenzinha, né? Até, até por conta disso, eu vi aqui uma afirmação, uma pergunta do André Braga, aqui, Calês. Hoje o veterinário não trata por WhatsApp, ele é mal visto pelo tutor. Eles querem que a gente fique disponível 24 horas para ele via WhatsApp. É chato isso. André, eu vou dar minha opinião aqui, muito particular. Primeiro, o seguinte, se você ficar 24 horas à disposição do cliente, você vai morrer, cara. Você vai ter, você vai ter problemas sérios, sabe? Então, assim, não leva por esse lado. E se você for mal visto porque você não consegue dar um atendimento via WhatsApp, é porque, de fato, esse cliente, eu acho que ele não merece ser seu, sabe? Eu acho que parte de um princípio de que ele tem que entender que você precisa está muito perto do cachorro, você está examinando, e muitas vezes a gente perto, ainda nós precisamos de exames complementares, precisamos tirar dúvida, a gente não sabe, a gente precisa investigar, porque você tratar uma tosse, ela pode ser uma traqueia, ele pode ser um problema cardíaco, ele pode ser uma doença infecciosa por vírus, né, etc. Então, a gente vai ter sempre essas dúvidas. Então, se o teu cliente fica chateado com você, sai fora, porque senão sobra para você. Até porque é uma relação de confiança antes de mais nada. E em via de mão dupla. Você também tem que confiar no cliente, o cliente confiar em você como profissional. E no momento que começa a ter alguma forçação de barra ou qualquer coisa do tipo uma chantagem emocional ou qualquer coisa, aí precisa colocar o profissionalismo em primeiro lugar. Claro que a gente tem que ter atenção, tem que ter empatia, eu sou o primeiro a falar disso, mas essa relação de confiança ela tem que
estar presente de qualquer forma, senão a gente acaba se comprometendo também, né, Roberto? A gente vai acabar ficando maluco, doente da cabeça, né? De ficar É, muito tempo tentando resolver coisas que não é possível resolver, né? A gente tem que resolver aquilo que é possível, né? E um aspecto importante é que se você é um profissional, se você é um profissional veterinário, seja um profissional veterinário, né? Eu consigo fazer uma consulta por WhatsApp? Gente, eu não consigo, sinto muito. Por mais que me contem os sintomas, pode dizer, ele está vomitando, eu vou receitar um Plasil para ele. Não é assim, eu não sei o que é esse vômito, né? Então, eu não consigo fazer isso, eu prefiro que o cliente traga mais tarde, faça um jejum para ele, aí ele não pode agora, vem amanhã, sei lá, faz qualquer coisa, mas não dá um medicamento que pode comprometer numa receita. Muitas vezes você tem né, essa boa vontade de querer ajudar o cliente, tá com a empatia bem aflorada, né, Caleb? é. Mas, eventualmente, você está se comprometendo profissionalmente. Né? Então, é muito importante não entrar nessa jogada. Aí entra uma questão também, Roberto, que daí é muito de autoconhecimento e autogestão emocional, que é justamente se está acontecendo, você ficar com medo de perder o cliente por uma situação como essa, então realmente é momento de você parar e entender o seu próprio valor pessoal Exato, e profissional, porque se está rolando esse medo, puta, daí eu vou perder o cliente, é aquele momento de que falta de autoconfiança, de você não ter confiança no seu taco. Então tem que olhar para verdade. dentro de si um pouco também nesse momento para você poder sustentar a tua opinião profissional. Não tem condição de fazer isso, não vou fazer. Porque senão a gente acaba entrando no momento que você está um pouco mais fragilizado emocionalmente, ou precisando de grana, ou de repente acabou de perder um Verdade. cliente, perder um paciente que morreu na sequência, porque isso também acontece nesses momentos, né? Claro. Morreu um bicho agora, daqui a pouco vem o outro cliente forçando a barra para eu passar uma medicação, e aí eu já estou fragilizado emocionalmente e acabo não segurando a onda nesse momento e me complico demais depois, por não ter conseguido. E isso é descrição de autoconhecimento. Perfeito, Quem Caleb. tem um autoconhecimento bem aflorado, quem é autoconsciente das próprias emoções e etc., sabe exatamente o momento de ceder e o momento de dizer não. Daqui para frente eu não vou fazer, daqui para frente eu não faço. Isso é autoconhecimento escrito em livros de Daniel Goleman, de outros autores conhecidos do assunto. Então, assim, comece a olhar um pouco para dentro de si também. Se você se sente pressionado a atender um cliente, mesmo que você não queira, por WhatsApp ou etc., está na hora de rever alguns conceitos internos de como você gerencia as próprias emoções. Eu tenho para acrescentar aí, desculpa, Calixto, só uma Claro. situação em que, assim, 95%, e esse é um número chutado, tá? Eu já falei lá que eu tinha que dar sempre o número certo, mas esse é um número chutado. 95% das vezes, eu também tenho esse mesmo problema que todos têm aí. Eu também dou o telefone para o cliente, eu também converso com o cliente, eu pego aqui na ficha o telefone e eu, às vezes, sem querer, ligo do meu celular, ele já guardou o número lá, e ele me provoca em situações diversas, mas quase que sempre, 95%, você conversando direitinho, você falando direitinho, de preferência por áudio, nunca por escrito, porque quando você escreve, você deixa de existir o tom, né? A maneira como você falou, né? Então, aí, sabe, escrever no WhatsApp para cliente, eu não escrevo nunca. Não escrevo nunca. Eu ligo para o cliente e falo com ele. Olha, Paraná, Paraná. Então, quase sempre eu resolvo de uma maneira muito tranquila, né? Eventualmente, um ou outro que não vai me entender, que não vai, esse não é o meu, não será o meu cliente, e eu dou graças a Deus por causa disso, porque eu vou ficar mais tranquilo, eu vou ter mais condição de fazer as coisas que eu quero fazer com prazer, né? E não vou ficar remoendo coisa ruim de alguém que não me entendeu. Você falou uma outra coisa também que eu vou pegar um gancho teu, que é muito importante, que a gente não costuma fazer, que é a gente se antecipar às coisas. Então, quer dizer, você está preparado para esse tipo de situação. E aí eu vou citar uma empresa, outro dia eu gravei um vídeo falando disso, que é a Starbucks.
A Starbucks era uma empresa pequena nos Estados Unidos até a década de 1990. Daí eles começaram com um plano de expansão. Hoje, eles têm mais de 17 mil lojas abertas no mundo inteiro e um faturamento que supera 10 bilhões de dólares por Não ano. é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E como é que eles chegaram nisso? Por treinamento de inteligência emocional para os colaboradores. Se você já tomou um café na Starbucks, eu adoro café, então eu sei como é que é. Os colaboradores são de origem humilde, via de regra. E também é assim nos Estados Unidos. Portanto, pessoas que têm mais propensão a entrar em conflito com o cliente, porque não teve, né, uma educação tão elaborada de berço e etc. Então, como é que eles conseguiram se transformar nessa gigante do café? Treinando inteligência emocional para os colaboradores. E um dos treinamentos é justamente assim, imagina que você está com um cliente diante de você e que esse cliente está puto da vida, reclamando porque ele pediu um café quente e deram um café gelado para ele. Como é que você reage? E dá um papel para a pessoa escrever. Ah, eu acho que eu falaria isso, falaria aquilo. Aí depois vai para um treinador, o treinador senta com a pessoa, ó, aqui até aqui está certo, até aqui você pode fazer um pouco melhor, vamos pensar de novo, até que a pessoa chega num plano que ela elaborou para poder responder um cliente que está insatisfeito com o atendimento ou que recebeu um café errado, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente começar a treinar, ó, se o cliente me pedir uma consulta por WhatsApp, se o cliente me pedir uma prescrição por WhatsApp, etc. Quando você é pego de surpresa, é muito mais difícil de você responder aquilo se você não está esperando. Especialmente se é um cliente novo, que você não sabe como é que é, etc. A partir do momento que você consegue se antecipar a isso, então como é que você responderia de forma educada, polida, mas convincente que você não vai dar uma prescrição, que você não vai fazer isso Verdade. porque isso Verdade. fere o seu código de ética. Aí quando você está com aquilo preparado, é mais fácil de você ter força para manter o não, para sustentar o não, de uma forma educada, sem que o cliente te tire do sério ou que você acabe respondendo de uma forma grosseira, ou etc. Certo. Como a gente também vê por aí, que eu também não concordo, porque também não é que o cliente ele é má pessoa. Todo mundo é aproveitador. Você não pode sair partindo da premissa Não, de maneira de que nenhuma. todo mundo está querendo tirar proveito de você. Às vezes o cara realmente está lá sem ter condição e ele está apavorado com o cachorro e etc. Então, sair respondendo de forma grosseira, comigo não, eu sou assim, né? É desnecessário. É tiro no pé, é tiro no pé, né? É tiro no pé. É tiro no pé. Então, assim, quando você tem um treinamento, por exemplo, na inteligência emocional, que você acabou de falar, é possível ser treinado. Aliás, parabéns, porque você tem me treinado nesses tempos aí, tenho melhorado um pouquinho mais só. Ainda vou melhorar bastante, né? Mas quando você alia isso com conhecimento, né? Se você sabe do que você fala, se você sabe por que você não pode fazer por via WhatsApp, ou se a pessoa está revoltada, se a pessoa tem outros problemas, ela não é uma pessoa má. Necessariamente ela não é má. Então você precisa saber entender ela, saber conversar com ela, mas tendo um conhecimento científico e de inteligência emocional, fica muito mais fácil, né? Fica até assim brincadeirinha de criança, né? Meio que não tem problema nenhum, tal, né? Eu costumo dizer aqui no hospital, né? A gente tem volta e meia também, assim, como todos os lugares, né? Tem os clientes mais exaltados, os que não compreendem tão bem, etc. E não é culpa deles. Não, eu nunca os culpo. Eu sempre procuro dizer o seguinte: nós é que não soubemos como falar para essa pessoa. Então, tem algum problema? Então vocês me chamam, talvez a minha idade seja um pouco mais assim de cancha, né, de tratar com as pessoas. Então eu consigo resolver 100%, não tem ninguém que sai daqui mais infeliz do que entrou. A pessoa vai sair daqui muito mais feliz do que ela entrou.
Pegando o gancho, é isso que a Starbucks prega. É isso que Aham, o presidente fala. Quer dizer, o meu ramo não é servir café. Meu ramo é servir as pessoas. exato. E daí, porque eu sirvo as pessoas, eu entrego um cafezinho gostoso para elas. É a fala do cara, quer dizer, o entendimento dele para convencer um sujeito a pagar 2 ou 3 vezes o valor de um café normal é o tratamento, é o relacionamento que vai conseguir, que fez ele crescer desse jeito. É E aí, uma, pegando. Vai, vai. uma diferença grande na Starbucks é que o teu café nunca vai ser um número, né? Ele vai ser É, o seu nome, né? Então, quando você fala o nome da pessoa e você diz para ela que ela é importante e muito obrigado, é o outro nível, né? é Então, outro nível. É o que a Luciana Galeb falou aqui, ó. Entonação de voz é importante para não parecer pouco caso da parte do profissional, quando você estava mencionando que prefere mandar um áudio ou ligar para o sim, cliente. isso é muito importante. Nesse treinamento da Starbucks, ele fala que eles treinam também o colaborador para entender o perfil do cliente. Então, aquele cliente que já chega rapidinho pedindo um café e etc., trata esse cara com mais agilidade, porque ele é um cara Claro, alto D, que a gente fala do disco, que está exato. sempre com pressa. Mas tem aquele outro que gosta de ser mimado, gosta de ser chamado pelo nome, ele vai todo dia, ele pede o mesmo café, etc. Então, até por isso eles passam pelo treinamento para poder, porque no final das contas, né, Roberto, a gente está aqui falando de como dizer não para o tutor, não vou dar uma consulta por WhatsApp porque o conselho não me dá esse direito. Eu tenho que manter a ética com relação à informação, de não passar informações que eu não tenha checado a veracidade, a fonte. E qualquer outra coisa que a gente venha conversar agora, hoje, no final das contas, é relacionamento. No final É, das contas, termina com relacionamento. Quer dizer, como é que eu vou me relacionar com o cliente? Como é que eu vou ter ética com o tutor? Como é que eu vou ter ética com o meu outro colega para não estimular um tutor a entrar com um processo ético, etc., ou ficar chateado com outro colega? Então, no final das contas, tudo é relacionamento. Então, resumindo, chegou aí o meu parente, ó, o Rui Lang, filho. Ray Lang O Rui é teu seguidor e ele fez um comentário aí, ó, Roberto, fiz alguns treinamentos que incluem o fator surpresa, state effect, inteligência emocional e comunicação, já não perdi aqui, violenta. não violenta. Ajuda muito esses três em conjunto. É isso aí, Rui, obrigado pela tua participação aí. Obrigado, Rui. Comunicação não violenta é um treinamento muito legal também, que é você entender a perspectiva emocional da outra pessoa e entender que, no final das contas, tudo é uma questão de necessidade. Quando você não tem a sua necessidade atendida, é quando afloram as emoções como raiva, tristeza e etc. E do outro também. Então, se você está me falando alguma coisa fora de um tom, de uma forma mais grosseira, etc., é porque você teve alguma necessidade que não foi atendida. E se eu conseguir enxergar isso desta forma, então eu consigo responder você, consigo suprir a sua necessidade e manter o relacionamento. É isso aí, Rui. Obrigado Faz, pela fazer um questão. entendimento, né? Se colocar no lugar da outra pessoa é importantíssimo, né? E dizer assim, poxa, o que esse cara levou de informação errada que eu não consegui passar, né? Eu sempre digo, né, que eu nunca a pessoa deixou de entender, eu é que não soube explicar, então eu preciso preciso sempre estar um pé atrás para ver o que dá para melhorar, né? Como a gente pode se desenvolver, né? Como que a gente pode. É isso É. aí. Roberto, a gente está chegando no final. Eu Então, queria pedir para você, antes que o Instagram nos derrube, tem tá? mais uns minutinhos ainda, mas só para a gente não acabar a live com o Instagram derrubando a live, eu queria que você falasse, então, as instituições que a gente pode confiar para buscar a informação que você mencionou, que era para eu te lembrar, Isso, ótimo. e depois para você fazer as suas considerações finais com relação a esse assunto tão importante. Tá bom. Então, alguns dos locais em que nós podemos conseguir informações seguras, fidedignas e que nós podemos replicá-las sem medo nenhum de dar errado, né? Um delas é o Asava, que é a, é a, é a, é a,
é Comunidade Mundial de Pequenos Animais, né? A Organização Internacional para a Saúde Animal, que é a OIE. A OIE era, 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 era uma organização internacional de epizootias, né? Então, a sigla ficou a mesma, mas é a Organização Internacional para a Saúde Animal. A Organização Mundial de Saúde, obviamente, né? E um site muito legal que você pode se cadastrar lá e eles te mandam um e-mail, te mandam informes quase que diariamente, que é o do NVC, que é a Comunidade Norte-Americana de Animais de Companhia. Tá? Então, é muito interessante. Além disso, tem o site do próprio Conselho Federal, o próprio site da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários e o Facebook lá do professor Hélio Altran, está todo dia mandando informações atualizadíssimas, quentinha, então é bem bacana também. Muito bom. A Luciana colocou aqui, ó, o Asava, OIE, Exato. Perfeito. Perfeito, Luciana. Perfeito, Luciana, obrigado. O que eu queria dizer, assim, como consideração final para todos, é prestem muito atenção. Aí o assunto telemedicina veio aqui em voga nessa live, né? Preste muita atenção com as divulgações, como você faz. Mas, de uma maneira geral, para a gente não fugir no assunto, gente, pensem bem antes de propagar alguma informação, alguma coisa, tentem pensar bem direitinho quais as consequências que poderiam ser se tiver uma consequência danosa, já faça o abandono disso e não publique. Né? Pense bem, pergunte para quem sabe, pergunte para quem você tem confiança, fale com o seu departamento jurídico, né? Tenha muita parcimônia na hora de divulgar as coisas. Muito bom. Betão, muito obrigado, com Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Por favor, ajude a divulgar essa live, porque tem muita informação importante e relevante para a nossa classe. Betão, obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Dá um beijo na Mônica e a gente vai se falando aí. Valeu. Tá, um abraço. Valeu, Até logo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.